Olá, meninos e meninas, adolescentes de todo o Brasil. Sabe, tem muita gente que acha que eu, Natália Arcuri, comecei a falar sobre dinheiro, investimentos, estudar sobre isso depois da vida adulta. Mas a verdade é que a minha adolescência já foi com preocupações extremas sobre futuro, sobre dinheiro, sobre como que ia dar conta de tudo, inseguranças, medos. Foi ali, entre medos, sonhos e cada moedinha guardada, que tudo começou. A Nath adolescente gastou muito mais energia tentando se encaixar do que economizando dinheiro. Mas quer saber? Esse foi o melhor investimento. Porque na vida real, o saldo final não é o dinheiro que você acumula, é quem você se torna. Gostou do nosso último episódio? Ah, sensacional, amei. Tantas coisas que a gente ainda vai trazer pra vocês. Mas hoje vou pegar uma pessoa especial para trazer para vocês. Nossa sócia, nossa CEO. E fã de carteirinha da nossa convidada especial do dia de hoje. Eu tô muito feliz com a convidada de hoje. Tô ansiosa, bora lá. Vamos lá? Olá! Olá! Sejam bem-vindas! Tudo bem? Como você tá? Tô bem. Feliz por estar aqui. Prazer te receber. Tudo bem? Obrigada por nos receber. Que alegria, Nath. Linda. Eu já gostei da camiseta, hein? Amei. Tô como CEO agora da empresa. De fato. Tá toda de lojinha pra mim. Esse é um presente pra você. Hoje, Tem coisas do empoderamento, mas coisas especiais que foram feitas pra você. Que lindo! Quero solicitar que todas as entrevistas, a partir de agora, ó, traz um presente pra entrevistada, é legal. Amanhã, tchananã. Ai, que lindo! Olha, tem o troféuzinho Me Poupe. 10 anos respondendo a vida de milhões de pessoas. Segura pra mim, por favor. Dani. Que isso? Figurinhas. Oh, meu Deus, que lindo! Depois eu vou ver. Uau! Ah, biscote! Oh, que coisa linda! Esse é o motivo da figurinha. Ah, que lindo! Um álbum de Ai, um figurinhas da sua álbum! história. A incrível jornada da mamãe, da menina sonhadora, a mulher que mudou vidas. Ai, gente, eu vou chorar. Sou muito sensível. Ai, que agora eu amo o presente de todos vocês. É muito bonitinho. Porque você que deu lindo. aos nossos sonhos também. Então a gente quis representar isso contando pra Eva também. Não faz isso, que é distante. Mas aí você pode olhar depois com calma. Pra não chorar agora. Senão, gente, a gente vai A conseguir. gente tem que chegar na entrevista sem A gente falar vai conseguir fazer entrevista. Esse aqui já é para o futuro. E é para você se pais preparar. de adolescentes do século XXI. Esse é um livro nosso do empoderamento da Natália. Que este livro seja uma bússola para sua linda jornada com a mãe, fortalecendo sua família e iluminando o caminho da educação da sua filha. Gabi, Dani e Amanda. Que lindo, gente. Tem mais coisas? Essas são as pulseirinhas que os jovens do empoderamento adolescente usam pra fortalecer a mente, né? Então a gente coloca frases âncoras, aí eles recebem e ficam com uma pulseirinha. Tipo, eles têm vários perfis de pulseirinhas. Aí dentro da pulseirinha tem a frase De ancoragem pra de eles. ancoragem. Desistir não é uma opção. Respira. Tudo passa. Ah, eu gostei desse também. Eu usei o meu predileto. Tem várias. E no cartão tem uma E aí você frase também. Quando você vira, ele também fica oculto, né? Pra que as pessoas de repente não vejam, só ele sabe o que tá escrito. Sim, adorei, gente. Pronto. Respira, tudo passa. Aqui é pra todo mundo. Né? E a mochilinha é bag que Uma você serve. mochila e caneta. A caneta tem uma técnica. Quer ver? Qual que é? Na verdade, a técnica que a gente ensina na imersão,
que é quando você começa a ancorar um pensamento. E no caso, a gente não vai dizer as palavras aqui que a gente usa lá, porque senão a gente vai sentir o errado agora. Mas é uma técnica que a gente, todas as vezes que eles estão passando por alguma dificuldade emocional, eles começam a pressionar a caneta, porque esse barulhinho e o movimento gera lembrar um gatilho, né? E aí eles vão ressignificando traumas, etc. E a gente já ancora também com a canetinha. Muito lindo. Muito obrigada, amei. Agora colocando no Cadê? Cadê meu álbum? Tá aqui. Ai, que lindo, gente. Ah, sei lá, mostra. Obrigada. Só pra falar. Muito Quer obrigada. colocar aqui dentro? Vou deixar aqui já, que aí já vai daqui direto pra casa já. E aí, vamos conhecer o Me Poupe? Vamos. Fizeram num dia de casa cheia aqui, viu? Tem muita gente. Olá, sejam bem-vindos a esse encontro, a esse bate-papo. Estamos aqui com Natália Arcuri, onde eu vou falar para você que o episódio de hoje nos deixa um tiquinho tensos, porque ela é uma grande inspiração para nós e viemos aqui investigar a sua vida na Nath adolescente. Tem muita história, viu? Tem bastante coisa pra gente Olha. conversar, compartilhar. Lembrando que esse é um programa para vocês adolescentes, mas também para a família toda assistirem juntos. Nath, pra Oi. gente começar, eu quero que você traga alguns perrengues, algumas inseguranças, alguns medos, como você se enxergava. Quem era a Nath adolescente, assim? Como que você se sentia adolescente? Olha, nossa, Amanda do céu. Eu acho que para todo mundo, né? É um período de muita insegurança. E para mim não era diferente, né? Mas é curioso que ao mesmo tempo que você tem muitas inseguranças, às vezes você tem muitas seguranças em algumas coisas. Então, assim, começando com as inseguranças. Eu tinha muita insegurança sobre o meu corpo, sobre a questão estética. Eu me achava feia, eu achava meu cabelo feio, meu corpo feio. Eu não me achava uma menina interessante. Eu me sentia um patinho feio. Mas ao mesmo tempo eu me achava muito inteligente. Eu sabia, não, eu tenho as minhas fortalezas aqui, então aquilo que eu fazia bem, que basicamente era estudar, nunca prestei atenção em aula nenhuma, isso aqui, enfim, infelizmente é verdade. E hoje, até depois de um TDAH diagnosticado, eu entendo. Então assim, eu não conseguia prestar atenção em aulas que não me cativavam, mas quando chegava na véspera da prova, eu ficava 10 horas sentada, às vezes sem comer, estudando, criando meus próprios resumos, de maneira que eu estava sempre entre as melhores alunas da sala. Então, meio que na adolescência, eu sempre fui essa pessoa quase que autodidata, porque eu não levava quase nada da escola. Eu era aquela pessoa que ficava desenhando, fazendo poema, sabe? Tipo, não tava nem aí pra nada. Tava em E por Nárnia quê? enquanto a aula tava rolando. Mas porque eu tinha segurança em mim de que, na véspera da prova, eu ia sentar minha bunda na cadeira, ia fazer os meus resumos, ia ensinar os meus colegas no dia seguinte, que eu sempre cheguei muito cedo, o que ajuda a gente também a reforçar. Então, no dia seguinte, todo mundo queria ver meus resumos, então eu juntava a galera, tal, ensinava as coisas, lá. Então, meio que esse é um resumo do resumo, assim, sabe? E sempre me dediquei muito aos esportes. Então, fui atleta desde a infância, né? Eu fiz ginástica muito tempo, era bem pequena, tinha 9 anos quando eu fiz ginástica. Depois, com 13, comecei o vôlei, cheguei a ser federada, e aí joguei até os 17, quase 18, que aí você tinha aqueles dois caminhos. Você vai se profissionalizar no esporte, ou, né, na época, ou você vai ter uma profissão, né? Como se o esporte não fosse, né? E aí eu escolhi o jornalismo, que também não foi uma escolha fácil, podemos falar sobre isso. Isso é uma coisa que os adolescentes têm muita dúvida. Pois A gente vai querer entrar de como que foi Foi difícil pra você essa decisão da escolha da faculdade, da profissão? Você tinha insegurança? Como que era E isso? até mesmo abandonar o esporte, né? Eu falo também por ter sido atleta que na hora que você tem que tomar essa decisão, porque ou você se torna, como você diz, né, entre aspas, uma profissional, ou você... O que você vai fazer? Você vai ficar jogando a vida inteira? Pois Porque é assim que a gente É. escutava, né? E aí acho que tem algo que me ajudou muito, assim, acho que me ajuda até hoje. Talvez eu tivesse uma consciência de autoconhecimento um pouco além daquilo para minha idade, assim. Porque na hora de escolher o que eu ia fazer da minha vida, tinha uma pressão, não da minha família inteira, mas principalmente do meu avô paterno, para que eu fosse médica.
Porque como eu era aquela neta que sempre ia bem na escola, eles olhavam pra mim e falavam, não, você é muito inteligente, você tem que fazer medicina. Mas eu me conhecia. Eu sabia que minha família não tinha condições de pagar uma faculdade de medicina. Logo, para eu fazer medicina, eu teria que passar num vestibular de uma faculdade pública. E eu sabia que isso jamais ia acontecer. Porque, além de tudo, eu não tinha competência e capacidade para estudar coisas que eu não gostava de estudar. Então, eu sabia que eu não ia estudar física. Porque sempre, física foi meio tipo, passou com 6, passou, tá ótimo, beleza. Química, principalmente física e química e matemática. Porque, acreditem, eu sou péssima de matemática. Até porque economia é uma ciência humana e não é uma ciência do mundo das exatas, né? Então, quando eu fui ter que escolher, né, vestibular, aquela coisa, eu juntei tudo aquilo que eu gostava de fazer. Porque eu gostava de estudar sobre medicina. De fato, eu sempre gostei muito de estudar sobre o corpo, sobre o cérebro, Eu passava final de semana pegando o livro da minha tia, que é médica, livro de anatomia, e eu amava E ler. a gente viu essa correlação que você fazia com a matemática nos cursos. Tá vendo? Muito. Pois é. Aprendi muito sobre neurociência com você. Exato. Porque sempre me instigou muito, sempre me deixou muito curiosa saber como o nosso corpo funciona e tal. Mas quando eu descobri que para fazer medicina eu tinha que ser boa também em física, falei, puta, então não é isso. Mas eu gostava de estudar. E eu sempre gostei muito de escrever, desde criança. Tipo, comecei a escrever livrinho com, sei lá, eu me alfabetizei, eu lia um livro por dia quando eu me alfabetizei. Então eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Falei, e se... E aí tem algo que também eu sei que é diferente, porque essa coisa de CLT e de trabalhar para uma empresa nunca fez parte da minha vida. Porque minha mãe era dona de casa, meu pai sempre foi engenheiro autônomo. Então essa coisa de trabalhar numa empresa, ter uma carreira, nunca fez parte nem do vocabulário que eu tinha em casa. Logo, todas as possibilidades estavam disponíveis. Então, uma vez eu estava, estava treinando e alguém me falou sobre assessoria de imprensa. Eu fui perguntar o que era assessoria de imprensa. Falei, olha que legal, então você pode ser uma assessoria de imprensa especializada em alguma coisa? E aí eu pensei, e se eu for uma assessoria de imprensa especializada em médicos? Eu tinha 17 anos. Uau. Já foi ligando. E aí eu fui conversar com os poucos médicos que eu conhecia, perguntei se eles sabiam escrever, se eles tinham dificuldade para colocar no papel as ideias dele, se era fácil para eles traduzir aqueles conceitos difíceis de um jeito simples. E eles disseram, não, é muito difícil fazer isso. Eu falei, tá aí, eu vou fazer jornalismo para estudar medicina e vou ter uma assessoria médica e vou ser rica. Porque eu queria, na minha As cabeça... conexões que a gente vai fazendo, né? Porque na minha cabeça eu não tinha a menor possibilidade de eu não ter muito dinheiro. Mesmo que naquela época eu não tivesse nada, mesmo que ninguém na minha família tivesse feito nada parecido. Eu falei, não, mas é uma questão de querer. Qual o problema? Se eu posso imaginar. Adoro esse ímpeto do jovem. Mas na Questão de querer. juventude ou na infância já veio esse de não ter a menor possibilidade de eu não ter Eu dinheiro? acho que desde... É porque eu comecei a juntar dinheiro com 7, né? Eu quero ser independente quando eu já Eu quero ter meu carro, porque pra mim ter o carro era a minha independência. Então eu comecei a juntar dinheiro com 7 pra comprar meu carro com 18 e poder sair de casa, eu queria vazar. De qualquer maneira, porque eu escutava muito, quando você tiver seu dinheiro, você faz o que você quiser. Com aquela frase repetida várias vezes, o que criou em mim? Então eu vou ter meu dinheiro, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não aguento essa vida. Tanto que tem muita gente que fala assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, adolescentes, pra você. Dizem pra você aproveitar a escola, que é muito Cara, a escola foi a pior época da minha vida. Você é obrigado a estudar coisas que você odeia. Você é obrigado a se relacionar com pessoas que você detesta. Verdade. Não é legal, gente. Na selva. E não que a vida adulta seja muito diferente. Mas a coisa pra mim de ter que estudar coisas que eu não gostava, eu acho que era tão quase que violento, assim, sabe? Que na hora que a escola acabou, cara, minha vida começou, foi incrível. Foi maravilhoso. Olha, graças a Deus, passou. A gente entende isso. E eu tenho um filho de 14 anos, como eu falei. E aí ele vê todos os amigos dele em véspera de prova ansiosos, porque tem que passar na faculdade, porque tem que não sei o quê, e toda aquela pressão, né?
Aí o Lucas, acho que justamente porque eu tenho uma concepção muito semelhante à sua, né, que pra mim também a escola era um grande desafio, eu falo, Lucas, relaxa, isso daqui é só a primeira jornada sai da da sua escola. vida. Não precisa, tem que tirar 10 em Levar tudo, tão a porque se eu sério. não tirar 10 em tudo, e os pais cobram isso muitas vezes, porque foram ensinados de Sim. que era assim que tinha que ser, né, pra passar Exato. numa boa faculdade, etc, etc. E eu vejo a leveza que eu trago pro Lucas nesse sentido de calma, respira, porque ainda tem muito chão pela frente depois que a escola acabar. Eu me identifico com isso, com a sua fala, quando diz que a escola, depois que acabou a escola, que a vida começou. Sim. Que é onde a gente começa, mas ainda assim na escola a gente passa por muitos perrengues. Sim. E muitos medos, e muitos desafios. E a minha pergunta é, nessa fase, como que você, entre aspas, sobreviveu? No seu, tipo, eu tenho que ir pra escola, estudar uma coisa chata, me relacionar com pessoas que não me agradam, mas o que você usou de força, de âncora, para conseguir passar por esses dias? Boa pergunta. Eu tive o privilégio de estudar com muitas pessoas, as mesmas pessoas, desde o que chamava antigamente Jardim 1 até o segundo colegial. Então eu fiquei na mesma escola há muito tempo. Então eu criei um laço de amizade, que são meus amigos até hoje, inclusive. Eu converso com poucas pessoas da faculdade, mas eu tenho grupo de WhatsApp com os meus amigos da escola. Então, aquele grupinho, né, que às vezes a gente era meio nerd, assim, mas não era um nerd porque a gente estudava demais, é porque a gente era muito, digamos que nós éramos uns ingênuos, assim, que tinha aquela galera, né, da escola que eram mais os populares, os que já namoravam, e a gente era, tipo, do esporte e da piada, e de jogar ping-pong eu era da turma que jogava ping-pong no recreio e tal, essas coisas todas. Então, essa turma, assim, a gente era muito unido. Então, os meus amigos da escola, eu acho que foi o que me dava muito fôlego, assim, sabe? Tipo, eu, apesar disso, gostava de ir pra escola por causa deles, porque eu sabia que ia ter As boas amizades. aquelas boas amizades, aquela relação. O esporte dentro da escola me ajudou muito. Eu venho de uma escola, sendo uma escola que antigamente se chamava Tabajara. E para melhorar, eu era vítima de bullying de todo mundo, assim. Porque na época, talvez você não saiba, mas existia um programa de TV chamado Caceta e Planeta, que tinha um negócio chamado Organizações Tabajara. Que era bem tipo, tudo que era da Organizações Tabajara era muito ruim, eram produtos, tipo, péssimos. Então eu andava na rua com meu uniforme, tipo, você é da Organizações Tabajara, tal, enfim. Então o bullying fez parte da minha adolescência, de toda, tanto seja porque eu era aluna do Tabajara, seja pelo meu cabelo, pelo meu corpo, tipo, por uma série de coisas. Sempre teve muito bullying, né, na minha escola. E eu fiz também, né, assumo, hoje a gente sabe, né, o perigo que é e tal. Mas eu acho que ter o esporte e essa turma sempre muito, muito próxima, e alguns professores, que eu acho que a gente sempre tem aquele professor, aquela professora que você admira e fala, nossa, eu gosto de como essa pessoa fala, eu gosto como essa pessoa Nem se entendo o movimenta. conteúdo, mas só do jeito que ela tá falando tá me instigando. Tá, e era leve, assim, sabe? E eu dava muita risada também. Então, às vezes, assim, tipo, como eu ficava no meu cantinho ali, às vezes também sozinha, em silêncio, desenhando, às vezes eu entrava nas minhas piras ali e aproveitava aquele tempo para ficar criando os meus poemas, as minhas músicas, zoar os outros também, que era legal. Você tinha alguma técnica para lidar com o bullying? Como que você fazia para aquilo não entrar no seu coração e você ficar mal? Assim? Não tem como, né? E você não na época, você não tem com quem conversar, talvez hoje seja um pouco mais aberto. Era difícil levar para casa, porque, né, meus pais também não entendiam muito bem. Já aconteceu de eu levar para casa e minha mãe ia para a escola pé da vida, e aí brigava com todo mundo. Já aconteceu de quererem expulsar aluno porque fazia bullying comigo. Aí era um constrangimento, tipo, foi aquela ali, ó, por causa dela que o outro tomando suco. Aí você fala, puta, que vergonha, melhor não ter falado nada. Aí você sofre bullying porque você fez o outro. Isso! Não acaba. Exato, não acaba, não tem fim, assim. Então eu acho que na época o que me, sei lá, acho que o que me fazia, né, suportar de novo era ter os meus amigos, mas eu não conversava com ninguém sobre isso. Aquilo era meio que normal, sabe? Você nem pensava que, tipo, nossa, que me deixou chateada e tal. Você só engolia
meio que colocava uma carcaça, assim. Eu acho que isso também me acompanhou durante a vida adulta, e aos poucos eu tô conseguindo me desfazer dessas armaduras que vão sendo colocadas, assim, porque foi um período cruel, assim, de coisas que eu escutei. E você sofria muita pressão em casa, seja na questão da escola ou até no momento da escolha da faculdade? Teve algum momento pressão da família que você teve que lidar? Acho que pressão dentro de casa, não. Assim, meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a isso. Tinha essa figura, né, do meu avô paterno, que era assim também com a minha mãe. Minha mãe, inclusive, não pôde fazer a faculdade que ela queria. Minha mãe queria ser jornalista e fez psicologia por uma convenção, né, ali do meu avô. Então, dentro de casa, sempre foi muito livre, assim, olha, somos em 3 meninas, né, então vocês vão fazer o que vocês quiserem fazer, só se sustentem. Era a única coisa que Não contem comigo, vou. tipo, olha, sabe? E eu tive também o privilégio, né, de meus pais puderam pagar a faculdade para mim e tal, então isso eu já sabia que era algo muito diferente da maioria, né, da realidade da maioria das pessoas, então eu sempre fiz muito para poder retribuir aquilo, né? Então comecei a trabalhar muito cedo, né? Antes mesmo de começar a faculdade eu já trabalhava para, meus pais estão pagando a faculdade, eles não podem pagar mais nada. Todo o resto, né? Agora tipo o banco, o carro, enfim, todo o resto. Hoje a gente vê assim que você é bem focada, determinada. E isso já vinha na adolescência? Toda essa organização, esse foco, ou tinha muita procrastinação também? Acho que a minha casa como um todo era uma casa bem disciplinar, não só disciplinada, mas bem disciplinar. A minha mãe sempre teve muita rigidez com a gente, assim, em relação a essa questão de tarefas domésticas, tarefas da escola. Mas essa coisa do hiperfoco, eu acho que sempre fez parte da minha vida, assim. Tanto que eu juntei o dinheiro, né, dos 6 até os 18. Então, em paralelo à escola, em paralelo ao esporte, tinha a história do dinheiro, que eu sempre estava juntando. Então, tipo, às vezes tinha uma grana do lanche. Eu não comia. Porque eu sabia que aquele era o único dinheiro, não tinha mesada, né? Então, aquele era o único dinheiro que eu tinha para comprar meu carro. Então, eu pegava bolacha de tipo, dava uma mordida no lanche do outro. Meus amigos sabem, dizem que assim, eles me zoam até hoje. Você tá me devendo, não sei o quê. Você comia minha passatempo. Então, essa coisa, tipo, eu sempre fui muito disciplinada, muito mesmo. E o esporte, acho que também ajudou a condensar isso em algum lugar, né? Porque senão você vira uma control freak, assim, né? Tipo, sua vida vira controlar tudo, né? Então, o esporte ajudou muito, porque no esporte eu tinha metas, tá? No esporte você tem um campeonato, no esporte você tem um time, no esporte você tem alguém dizendo onde mais você pode chegar. Então, acho que isso também me ajuda a canalizar essa questão do foco, porque na escola é simples, né? A meta é passar de ano. Pelo menos na minha época era assim, né? Essa é a Sair meta. da escola. Se sair, né? Tipo, não ter recuperação, porque isso era cobrado. Não ter recuperação, jamais repetir de ano, Deus que me livre. Nossa, credo. Pavor. Credo. Então essa era a meta. Então se essa é a meta, eu vou fazer o necessário para entregar a meta e tal, enfim. Mas como você resistia, por exemplo? Você falou assim, eu economizava até o dinheiro do lanche. Você tinha vontade de ter coisas além do seu objetivo final, que era o carro. Aham. Como que você desviava dessas vontades do tipo, eu quero ter uma calça, eu quero ter um tênis porque meus amigos têm, porque você vai vendo as pessoas tendo, fazendo, saindo. Você ficou Tem duas antissocial por coisas conta aqui. disso, que você fala, não vou sair porque senão eu vou gastar dinheiro. Muito bom isso. Tem duas coisas aqui. Eu acho que eu adotei uma persona já na adolescência do contra. Então, eu nunca me esquivei de estar em grupos ou de ser amiga de quem eu queria ser, mas eu acho que eu entendi muito cedo quem eram as pessoas que eu queria estar perto e por que eu queria estar perto daquelas pessoas. Então, quando eu vi alguém que era popular pelas coisas que ela tinha, eu já achava aquilo tipo, nossa, que idiota, sabe? E isso me ajudou muito, porque aí as coisas que eu queria,
era porque realmente eu queria. Então eu queria ter a calça bacana. Me lembro até hoje, assim, tipo, quando a calça stretch. Moda, muito calça stretch. Parece a calça vácuo. Isso, aí queria, porque queria. E aí eu fazia conta, né? E aí eu pensava, bom, se eu tenho ali em média, geralmente eu recebia R$2 por dia, umas 2 vezes por semana, né? Quando eu tinha o dinheiro de lanche. E aí eu começava já, e eu sempre fiz conta. Então, com R$2, né? Tipo, R$4 por semana, lá. E falava, eu quero uma calça. Aí eu já contava, bom, o Natal falta 3 meses, o aniversário falta não sei quanto. Então eu já ia meio que direcionando. Eu nunca abri mão dos desejos mais reais, assim, sabe? Então eu conseguia, que isso é o que hoje eu ensino para os meus alunos. Metinha e a metona. Metinhazinha, metinha, meta e metona. É você saber para onde pegar aquele recurso, né, que é o dinheiro, e falar, não preciso abrir mão da calça jeans, mas talvez eu não possa ter ela agora. Mas será que em 3 meses eu consigo? Foi aí que eu comecei a fazer camisetas tie-dye e vender na escola. Comecei a vender na escola, comecei a vender para os amigos do meu pai. Aí eu comecei a fazer bonecos de biscuit. São os bonequinhos, né, que você faz com formol. Tipo, você bota uma massa lá que você faz com formol, hidratante corporal, mas não sei o que. Você mete no micro-ondas, vira uma massa de modelar. Comecei a fazer modelagens naquilo também para vender. Comecei a fazer publicidade, descobri que dava para fazer comercial de TV, figuração e tal, com 14 anos. E aí eu percebi, cada figuração que eu pego são uns 50, R$70 naquela época, já era muito dinheiro. E aí, tipo, então se agora eu quero uma calça, eu preciso de uma figuração. Então era assim, se eu quero isso, eu preciso daquilo. Então o trabalho sempre foi a solução para conseguir as coisas que eu queria. Porque pedir nunca foi uma opção. Porque não ia ter, né? Então isso foi muito bom no fim das contas, né? Porque eu aprendi a criar dinheiro, coisa que infelizmente a gente não ensina. Parece que dinheiro é algo difícil, escasso. E na verdade é simples, né? Tipo, eu quero tal coisa, onde está esse dinheiro? Tá naquele trabalho ali. Então vou fazer. Naquele investimento ali. Mas o investimento ele vai levar um pouco mais de tempo. Tenho essa possibilidade de esperar? Tenho. As estatísticas todas me dizem que eu não vou morrer nos próximos 70 anos. Então, acho que tudo bem esperar um pouquinho. Voltando então já nessa fase das finanças, para quem ainda não conhece de como veio essa motivação, acho que seria legal você contar como que motivou o dinheiro, você começar a guardar e tudo mais, sabe? E aí já contar essa trajetória. Então, um belo dia, eu acho que eu devia ter uns 6, 7 anos, estava na escola, no Tabajara. Era uma escola, assim, de classe média, sabe? Não era média alta, assim, uma escola bem de classe média, mas tinha uma menina que era, tipo, a rica. E a gente falava muito sobre dinheiro naquela época, na escola. Talvez porque naquela época a inflação chegou no auge no Brasil. Aqui a gente está falando de entre 90 e 92. Foi o período que a inflação no Brasil chegou a quase 2.000% em um ano. Então existiu uma correção de preço. Imagina hoje, você vai comprar, sei lá, um leite no mercado, ele tá R$5. Amanhã ele tá 10. Era assim. Não é que vai mudar o preço, vai dobrar em um ano, não, era de um dia para o outro. Então, esse era o contexto desse momento, né, da minha vida, de 6, 7 anos. Então, o que a gente escutava em casa também era sempre dinheiro, inflação, será que vai dar, como é que vai ser, crise, etc. Então, era muito comum a gente, na escola, com 6 anos, falar sobre o presidente. Inclusive, eu me lembro com uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, a gente falou, não, porque o Sarney é um pão duro. Imagina, crianças de 6, 7 anos falando sobre o presidente no recreio. Essa era a nossa vida naquela época. E foi neste interim que chegou a menina, a rica. Meu pai fez uma poupança pra gente comprar um carro quando a gente tiver 18 anos. A casa dela eram 3 meninas, na minha também. Falei, nossa, uma poupança para comprar um carro? Uau, né, que legal. Cheguei em casa, né, e perguntei pros meus pais se eu tinha poupança, né, para comprar o carro também. E aí meu pai solta a frase que ele só fala até hoje, ele falou, cresça e apareça. Tipo, não tem dinheiro nem pra gente, você tá doida? De onde você tirou que vai ter dinheiro pra comprar carro? Pra 3 ainda, né? Vai poupar pra 3. E pra 3. E naquela época, inclusive que a poupança foi confiscada. Enfim. E aquilo, acho que me imprimiu em mim algo do tipo, cara, então se eu tiver dinheiro, eu vou ter o carro. E se eu tiver o carro, eu vou poder fazer o que eu quiser.
O carro Logo, foi o símbolo de liberdade. o carro era o símbolo dessa liberdade, que depois eu fui estudar e entender, né? A importância daquele, a gente chama de priming isso, né? Na psicologia econômica, daquilo que foi impresso ali naquele momento. Então ali eu falei, então é isso. Então eu vou começar a fazer dinheiro. E foi assim, e nunca mais parei. Com 7 anos, eu vou fazer dinheiro! O que seus pais achavam disso? Porque você começou a vender bijuterias, camisetas tie-dye e tudo mais. O que eles achavam de todo esse movimento que você estava fazendo? Pois é, eu não faço a menor ideia. Olha a pauta pra ligar. Dona Neuza, o que você achava? Mas eles apoiavam, O que os assim? meus pais falam é que eu sempre fui muito independente, assim, e que meio que eles não podiam ter opinião sobre nada da minha vida, mesmo criança, mesmo adolescente. Que, tipo, parecia que de alguma maneira eu sabia o que eu tinha que fazer. E eles achavam melhor deixar eu fazer do que interferir, sabe? Tipo, eu acho que tá dando certo, assim, melhor a gente não falar nada. Vai dar problema. Pois é. E aí, mas o que acontecia com frequência era minha mãe me pedir dinheiro emprestado. Com uns 11 anos, assim. Porque naquela época também não tinha cartão de crédito. Só tinha cheque ou dinheiro. Então, às vezes, pedir dinheiro emprestado, não é tipo que eles não tinham. Sei lá, puta, tô sem dinheiro, vai ter que passar no banco pra tirar e tal. Natália, tem dinheiro? Se a Natália sempre tinha dinheiro, né? E aí, obviamente, aprendi muito cedo, né, a cobrar a dinâmica de juros. Então, eu emprestava pra minha mãe Não 30. poupou nem a mãe. Emprestava 30. Quando ela ia me devolver, nunca tinha nota quebrada, né? Era 50. Eu falava, puta, hoje não tem troco. E aí eu tinha um cofrinho, assim, que, era trancado com chave. A chave era escondida. Dentro do cofrinho, eu tinha um código que só eu sabia quanto tinha de dinheiro lá dentro. Eu criei um código próprio. Para cada número era um símbolo diferente. Como se fosse um romaneio e acompanhamento mensal do Se alguém código. pegar uma moeda... Era Eu o medo sabia. dos irmãos, as irmãs, Sim. né, na verdade, pegar? Sim, exatamente. Irmã é isso, né? Cuidar do seu irmão. É isso que eu ia perguntar, como era a relação com as suas irmãs? Elas também eram nessa pegada? Nada. Tinha uma disputa entre vocês? Não, a gente não tinha muita disputa, assim. Mas eu sempre fui a poupadora. Poupava dinheiro, Todo mundo pedia poupava, pizza, você... poupava segurava. doce. Minha avó trazia doce pra gente, né, do Paraná, quando ela vinha. Meu estoquezinho, assim, de balinhas, tipo, durava até a próxima visita da minha avó. Então, eu sempre tinha. Quem poupa sempre tem, né? Sempre tinha. Não tinha por que, tipo, comer tudo desesperadamente. E aí é que tá. E aí foi aí que eu acho que eu comecei a entender que é você controlar instintos que não são bons pra você, sabe? E eu não deixava de comer a tal da bala. Mas eu comia uma, não o pacote, entende? E aí, se eu comia uma, eu tinha bala todo dia. Olha isso, não era mágico. Que pensamento, né? A Daniela Como que ninguém tentou pensa? poupar, não, ela é minha irmã. A Daniela tentou poupar, mas aí a gente roubava dela, então... Eu era mais nova, então ela e meu primo se juntavam. Eu tava aqui bem devagarzinho, ele já chegava um negocinho ali você também. tinha que ter um fundo falso. Não, mas Faltou a ela gente se queria, conhecer ela também naquela gostava época. de sentir a provocação de ver que, tipo, só ela Sabe, tinha. tipo um caderninho com fundo no meio. Faltou esse cofre com código, entendeu? Mas Sabe, tinha né? outras emoções envolvidas aí que a gente sabia que você gostava de ficar, eu tenho, vocês não têm. Mas deixa eu te fazer uma Não, eu pergunta. nunca contei vantagem das coisas que eu tinha. Tipo, eu tinha e não falava pra ninguém que eu tinha. Esse era o grande Senão ele ia barato. pedir, né? Não, senão eu ia pedir, imagina, Deus que me livre. Vai que descobre que tem, não. Você sente que, em algum momento, quando a gente escuta você no curso, principalmente falando sobre aprender a dizer não para sua família, porque quando você começa a ter aquisição, as pessoas começam a, principalmente pessoas da família, né, e vem, empresta um pouquinho, você começou, e você teve que se posicionar em algum momento. Mas você sente também que foi necessário, entre aspas, pedir permissão inconsciente ou psicologicamente ou internamente falando para os seus pais, ou para ter mais dinheiro que a sua família, ou para poder ter sucesso, para você poder brilhar? É como se você tivesse que pedir permissão de algum jeito? Eu acho que a gente passa por esses momentos. Eu acho que talvez no primeiro momento não, porque eu, depois, né, de passar da adolescência, depois que finalmente o carro chegou, que aí eu podia, né, ficar mais aliviada, ufa, agora eu tenho carro, agora eu tenho meu trabalho, agora tinham as próximas etapas, né? E depois, um dos meus principais objetivos era ter dinheiro suficiente para suprir os meus pais, para poder dar a eles a condição de vida que eles tinham me dado. Eu queria ser capaz de retribuir para eles aquilo que eles fizeram
por mim. Então, acho que por isso, essa diferenciação não me impediu de crescer. Porque eu sabia que por trás daquele crescimento, que por trás daquela dinâmica de poupar, de investir, tinha algo maior que era inclusive para eles, assim, sabe? Então, para mim, não tinha muito essa questão da permissão. E também porque eu entendi, acho que cedo até, que dinheiro para a família a gente dá, a gente não empresta. Então, eu nunca me retirei, assim, quando eu via uma pessoa, né, próxima, uma irmã, uma tia, em alguma dificuldade, eu era a primeira pessoa a chegar e falar, toma, e não precisa me devolver. Porque também fazia parte, sabe? E também porque eu sabia, putz, esse dinheiro que eu tô dando, eu sei que ele não vai tirar do meu sonho, dos meus planos, etc. É algo que eu Era posso tipo fazer. uma reserva de doação, assim, sabe? Uhum. Assim, eu sei que essa pessoa tá precisando muito mais do que eu e que não vai me fazer falta. Agora, toda vez que eu entendi que me faria falta, eu tinha muita legitimidade, meio que uma auto-legitimação, assim, daquilo que eu tava fazendo, de falar, puta, não, esse aqui é um limite, eu não posso tirar daqui, porque senão eu vou estar tirando de mim para dar para outra pessoa. E aí, isso não é justo. Uhum. E teve algum não, alguma coisa que marcou você, que você entendeu que esse foi um impulso também para você crescer? Além da questão do carro, da escola que você trouxe, assim, mas algo ou alguém que fez assim, não, tipo, Sei. você não vai seguir por esse caminho, e que te impulsionou? Acho que sempre tem, né? E acho que a gente precisa aprender, inclusive, a usar os nãos como válvulas propulsoras, assim, sabe? Porque tem muita gente que chega no não e o não vira um muro. Pra mim, o não, ele é só mais uma etapa, sabe? Mas eu acho que um outro grande não, além desse primeiro, né? Meus pais, né, falarem, tipo, não tem dinheiro, cresça e apareça. Foi o primeiro grande não. E o segundo grande não foi quando eu tive o primeiro desejo de trabalhar com finanças em veículos de mídia, assim, né? Eu estava na TV, trabalhava já fazia um tempo como repórter, né? Como jornalista, mas justamente por ter poupado e investido a minha vida inteira, por saber como funcionavam essas dinâmicas, o que eram os produtos financeiros, como que se investia, etc. Eu vivi isso na minha vida e sabia o poder que ter o controle sobre o meu dinheiro me dava. E eu queria que todo mundo tivesse aquele mesmo poder. E eu sabia que a falta de conhecimento financeiro impedia as pessoas de terem esse poder, esse controle, né? E eu sempre gostei muito de reality shows. Sempre, adorava. Não Big Brother. Gostava do reality, tipo, você pega uma casa destruída e transforma a casa e deixa ela bonita. Você pega a pessoa que parece que tem 80 e aí a pessoa parece que tem 20 depois de uma semana, sabe? Eu achava aquilo, tipo, mágico, incrível. Falei, e se a gente pegar pessoas super endividadas, assim, e transformar essas pessoas em investidoras em 4 semanas? Fazer tipo um extreme makeover do dinheiro. Isso era 2012. E aí eu sugeri, criei o projeto, coloquei no papel, entreguei na mão do meu chefe na época, né, da TV. E aí ele falou, nossa, essa ideia é tão boa que o apresentador vai fazer. Parabéns, bem legal. Parabéns, nota dó pra você. No caso, a gente vai levar pra outra pessoa. E ali é que eu acho que vem uma força interna que eu não sei de onde vem, não sei se é, sei lá, espiritual, porque eu poderia ter ficado muito pé da vida, mas na hora a única coisa que eu quis genuinamente saber foi, por que ele? Por que não eu? E ele falou, porque ele tem uma especialização e você é só jornalista. Eu falei, olha, que bom, então eu vou virar a maior especialista do Brasil. Falei, então tem que ser especialista? Então tá bom, então eu vou virar a maior especialista do Brasil. Aí virou minha nova meta. Então eu comecei a fazer todos os treinamentos, todos os cursos, participar de todos os prêmios, para ver se eles me davam aquela oportunidade na TV. Passaram-se 3 anos, eu tinha batido já em absolutamente todas as portas que vocês possam imaginar. 3 anos. Já tinha passado por todas as produtoras, por todas as emissoras.
canais abertos, canais fechados, UHF, TV de ônibus, tipo, TV trem. TV de trem, todo tipo de TV, tudo, absolutamente tudo. E eu falei, quer saber, eu acho que eu só preciso ensinar, era isso que eu queria. Eu falei, vou fazer um blog. Aí comecei fazendo um blog em 2014. Naquela época eu era casada e meu ex-marido falou, quem você acha que é para ensinar alguém a cuidar do dinheiro? Você não é nem economista, o que você tá fazendo? Aí você já, mais um não, né? Tudo bem que eu não perguntei nada, né, pra ele, não pedi permissão, mas querendo ou não, era um É uma voz que entra. Entra. E essa voz, inclusive, tipo, ressoou por muito tempo, que você pensa que é, então, uma necessidade de você provar, de você ser muito mais, de você aprender muito mais, de você ser... Nunca sabe, ser bom o suficiente. Nunca né? ser bom o suficiente. Então, esse foi um não que me impulsionou, que muito provavelmente, se ele tivesse dito sim para aquele reality naquele momento, eu não teria me esforçado tanto e vocês não seriam alunas tão brilhantes. Estamos buscando. A Dani é jornadeira há muito tempo. E tanto que ela que cuida da parte financeira da nossa empresa. Tá em E boas graças mãos. a elas, ainda bem. Aí eu falei que ela podia cuidar da financeira e do pessoal, né? Também, mas não, ela delegou, cada um cuida da tua vida. Então a gente vai aprendendo. Aí ela vai dando os incentivos, né, e tudo mais. E quando a gente começou com essa questão do vídeo do lado A, para mostrar os adolescentes, quem são as pessoas de sucesso que nós gostaríamos de entrevistar, de conhecer, de conversar? Natália Arcuri. Aí a gente já sabia que a gente ia vir pra cá e começamos a Dani grávida, indo lá também pra falar com você, pegando autógrafo, ela nervosa, e a gente toda aqui. Aí deu certo, mas ó, não é por nada, é meio espiritual, porque eu sonhei que eu ia te conhecer. Aí eu acordei chorando, né? Falei, gente, do nada, né? Tô sonhando com a Natália aqui, tô aqui plena com meu bebê. Aí eu falei assim, nossa, Marcelo, eu sonhei e tal, né? Ele, meu Deus, o que tá chorando? Eu falei, não, que eu conheci a Natália, a gente não sei o quê. Aí ele falou assim, ela vai estar na Bienal do Livro, vamos lá. Aí a gente foi com uma assessoria de imprensa, porque não tinha mais ingresso, e começamos a busca lá e tal, até que, enfim, a gente conseguiu até Que legal. te encontrar lá, e com a Aline, através dela, a gente conseguiu agora essa entrevista e tudo mais. E eu falei, gente, que loucura. Mas tudo bem, aceitam, né? Tá vendo? Certo. Por quê? O que a gente quer com você e o seu filho, né? Que vocês tenham referências ali, tenham jornadas, noção de uma jornada real do que acontece de fato na adolescência, o que precisa fazer, os perrengues que acontecem, porque não é tudo flor, né? Todos nós já fomos adolescentes, né? Bom, eu agora, né, estou me tornando mãe, quer dizer, já sou, né? Porque ela tá aqui e tal, etc. Mas daqui a 15 anos, tanta coisa vai ter mudado, mas eu acho que tem coisas que são básicas, os receios, as ansiedades, os medos, as pressões, e às vezes a gente que passou por aquilo não necessariamente tem a empatia de se colocar no lugar do outro. Então isso aqui que vocês estão fazendo é muito importante, porque eu acho que meio que cada um relembra, nossa, é mesmo, né? Era assim quando era adolescente. E aí você fala, putz, agora dá para ter um outro tipo de conversa, entender melhor, menos imposição, e mais acolhimento. Eu acho que isso muda tudo, né? E o próprio adolescente entender que nada acontece da noite pro dia. Você não é a Natália Arcuri de hoje, né? Você não é essa mesma... Existe uma jornada, você teve trabalho, você teve conquista, você teve decepção, você teve frustração. E não é uma linha tênue, né? Você vai lá em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, porque parece que a sensação que a gente tem é que os adolescentes eles estão com dificuldade de enxergar que existe uma jornada para se alcançar um objetivo, para se conquistar as Mas coisas. não são só os adolescentes não, viu? Tem muito adulto assim também, verdade. Então é legal que eles entendam que existe uma história por trás de tudo, sabe? E eu acho que uma coisa para ficar muito clara para você que está assistindo, você que é adolescente, você que é adulto, tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais, eu sei que isso é óbvio, mas não custa repetir, é um fragmento da realidade. Aquela não é a realidade daquela pessoa. Aquela pessoa não é bonita daquele jeito. Aquela pessoa não é feliz daquele jeito. Ou pelo menos ela não é feliz daquele jeito o tempo todo. Porque se você fizesse também um recorte da tua própria vida no momento mais feliz, nossa, talvez você se pareça exatamente com aquela pessoa que você está... Eu não chamaria nem de admiração, mas às vezes é uma comparação. E essas comparações, elas são muito perigosas pra gente, né? Então acho que quanto mais a gente se compara, e todo mundo vive isso, mas na minha época eu me comparava com as pessoas mais bonitas da escola.
eu não tinha tanto material para me comparar. Hoje, quando eu, né, entro no Instagram, no TikTok, parece que eu sou a pior pessoa, a que deu menos certo, a que é menos bonita, a que tem um corpo menos legal, a que tem uma namorada e, sei lá, a que curte menos a vida, que viaja menos. Isso não é verdade. Isso que você está vendo é um fragmento da verdade, não é a vida daquela pessoa inteira. E se você pudesse, hoje, com o conhecimento que você tem, com tudo que você trouxe, né, de aprendizados ao longo da sua vida, o que você falaria para a Nath adolescente ali, que está com todas aquelas inseguranças, com todas aquelas incertezas, com os medos, enfim. O que você olharia no rostinho da Nath e falaria assim, Nath? Conselho. Um conselho? Eu acho que eu diria para ela que ela tá mandando muito bem, que ela não precisa ser perfeita e que talvez ela pudesse buscar mais ajuda de pessoas de confiança, né? Saber em quem... Isso é difícil, né? Mas se ela encontrar uma pessoa de confiança mais madura, conversar com essa pessoa sobre aquilo que tá bem dentro, assim, sabe? Hoje, se eu pudesse falar isso pra Natália adolescente, minha filha, você juntou dinheiro, vai num bom psicólogo. Se você tivesse que dizer para o adolescente sobre a importância e a liberdade que o dinheiro te trouxe, que conselho que você gostaria de ter recebido na adolescência que você não recebeu? Você tem um recurso na sua mão que vai permitir que você seja milionária ou milionário com o menor esforço possível. Então, este é um recado para você que é preguiçosa, para você que é preguiçoso. Eu não sou preguiçosa. Eu sou, tá? E eu só juntei tanto dinheiro assim porque eu sou muito preguiçosa. Porque, pensa bem, para que eu vou trabalhar se o meu dinheiro está trabalhando para mim? Então, entre mim e o meu dinheiro, que ele trabalhe. E quanto antes você começar, e essa foi a minha sorte, ter tido um lampejo, que eu comecei a poupar com 7, mas eu só comecei a investir com 18. Porque se eu tivesse começado a investir com 7, meu amor, eu tinha ficado milionária não aos 32, mas lá pelos 25. Então o que eu te digo é, comece a investir com o dinheiro que você tiver. Pode ser tipo metade da mesada, ou comece a fazer tipo renda extra. Vai vender paçoca na escola. Meus amigos vão rir de mim. Eles vão rir de você hoje e depois eles vão perguntar como foi que você fez isso, que é o que me perguntam hoje. Nossa, olha só que sorte. Não foi sorte. Enquanto estava todo mundo comendo a paçoca, eu estava vendendo a paçoca, ganhando dinheiro e hoje fazendo ele trabalhar para mim. Então comece a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Dá para investir com menos de 18 anos, vai precisar de uma autorização dos seus pais, depois você consegue fazer tudo sozinha. Tem investimentos super seguros, que com tipo R$1 por mês você consegue começar a investir, então apenas comece. Quanto antes você começar, menos trabalho você vai ter. Tá vendo seus avós hoje se lascando às vezes com a aposentadoria? Essa não é a vida que você quer ter para você. Deixa eu te falar, passa assim, ó, um piscar de olhos. Aí você vai lembrar disso que você estava assistindo hoje. Nossa, ainda bem que eu escutei a Nath. Eu comecei a juntar e investir meu dinheiro lá pelos meus 14. Eu tô louca na minha casa. Não, mas isso é lição não só para os adolescentes. Eu vejo que é lição para todo mundo, porque na minha família a escassez era muito grande, né? E a gente, até quando a gente começou a galgar algum espaço profissional que trouxe retorno, era muito difícil lidar com dinheiro no primeiro momento. Ainda a gente percebe que tem alguns perrengues que quando a gente percebe, opa, escapou aqui, volta Falta aqui de conhecimento, né? E que você vai se libertando conforme você vai estudando e aprendendo de crenças, de aspectos de falas que foram colocadas, né? Como dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Então, é muito bom, assim, poder ter uma pessoa que, de fato, fale isso publicamente nas redes sociais, no YouTube. A gente já assistiu muita coisa de forma gratuita, até a gente ter condições de comprar e a gente conseguir aprofundar ainda mais. Então, é o nosso maior agradecimento. Não vou chorar. Segura. Não só por nos inspirar minha irmã, porque foi ela que trouxe a gente pra cá, ela que fez a gente conhecer você e todo mundo que tá aqui, inclusive o marido dela, que é produtor também, né, o Marcelo, e está aqui, tá todo mundo realmente muito emocionado.
E quando a gente soube que você saiu de Cotia, a gente, nossa, foi mais próximo, né? Mas da gente conseguir, de alguma forma, expandir, porque a gente sabe que o conhecimento, ele tá aí, e nem todo mundo sabe aproveitar de todas as formas e jeitos. E eu não digo só o aspecto financeiro, porque para nós é muito trabalhoso e desafiador ensinar sobre gestão emocional, ensinar sobre valores humanos, né, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e, de fato, despertar a consciência de adolescentes e fazer a conexão dos pais e filhos. E a gente, né, vai na luta todos os dias e ver vozes que conseguiram expandir a ponto de inspirar e, de fato, transformar, e não só inspirar, mas transformar, para a gente, mais do que o setor financeiro, é um setor de vida, entende? Então, a gente agradece, todos nós estamos aqui, de fato, muito felizes por você ter nos recebido na sua casa, né? Mas da gente estar aqui conseguindo ter esse bate-papo com você. É um presente para nós. Para mim foi uma honra e muito inspirador o trabalho que vocês estão fazendo também, né? Porque, de fato, precisa de um olhar, precisa de uma escuta, e pelo menos da minha ignorância, né, que eu sei muito pouco sobre adolescentes, mas o que eu entendo é difícil de falar, não querem escutar, são meio que donos da verdade, aquela coisa toda. Desculpa se não é assim, mas é o que eu sempre escutei e pelo menos era como eu era, né? Enfim, não, eu sei de tudo e etc. Até porque, quimicamente, nosso cérebro ele é preparado para isso. Seu cérebro nem tá todo pronto ainda e você acha que tá, tipo, sei de absolutamente tudo. E é aí que muitas vezes a gente acaba se machucando e se ferindo de maneiras, às vezes, irreversíveis, né? Seja emocionalmente, seja fisicamente, né? Eu perdi muitos amigos na adolescência, porque também tinham essa certeza de que eram super-heróis, mas a gente não é, né? O corpo não era tão herói assim. Então escolhas erradas, né? Sem perceber que tá indo pro caminho ruim. Exatamente. Então é muito doloroso você perder amigos, né? Pro álcool, pra droga, pra acidente de carro, enfim. É muito triste, né? Você numa fase, tipo, de tanta vida, perder pessoas que você ama muito, muitas vezes, né? Então acho que o trabalho que vocês estão fazendo, ele é super importante mesmo, e que chegue a cada vez mais pessoas. Então eu me sinto muito honrada e de ser considerada uma inspiração. Estou muito feliz de estar aqui, espero que, enfim, ajude, que chegue mais gente e que daqui a 30 anos você se lembre dessa conversa. E que vocês assistam o vídeo da Nath agora para aprender desde a adolescência. Exato, vai lá no canal do YouTube, é tudo de graça, tem um monte de vídeo lá te ensinando a investir. Tem um vídeo, inclusive, como investir sendo menor de idade. Tem até um vídeo, assim, bem específico, vai lá ver. E tem um outro muito bom também, que é como se preparar para sair da casa dos pais. Como se planejar financeiramente. Acho que eu não vou deixar minha filha assistir. Não, eu tô brincando. Tô brincando, é calma. assim que a gente pega as coisas, tá vendo? Não, eu falo pra ele eu sempre falo assim, filho, 18 anos, passarinho tem que voar. Mas internamente, como mãe, claro que eu fico assim, mas você vai voar pra onde? Tipo assim, deixa eu ver, eu posso ver aí? Mas eu sei que eu tenho que deixar, né? Mas é um treino. Não, e sabendo que ele tá preparado financeiramente pra tomar essa decisão, até porque se você ver o vídeo, você vai ver que o meu incentivo é, cara, continua na casa dos seus pais o maior tempo que você conseguir. Até pra juntar muito mais dinheiro, né? Pelo amor de Deus, seja inteligente. E tem muita gente que me pergunta, você vai fazer um investimento para sua filha? Que tipo de investimento? Porque tem influenciador que deixa um Bitcoin. E na boa, eu não penso em deixar nenhum dinheiro para ela. Eu não penso em fazer nenhum investimento para ela. Porque para mim, o maior legado e recurso que eu posso deixar e dar para ela é o meu amor incondicional, é o meu apoio e minha escuta, que me fizeram tanta falta, e essas conversas e os aprendizados, e garantir que ela tenha diversidade de pensamentos, de experiências, e que ela possa experimentar tudo e que ela possa estar segura dela mesma, assim, sabe? Para ganhar o dinheiro que ela quiser, da maneira que ela quiser. Então, o que eu quero é instrumentá-la para que ela seja livre. Isso
eu tenho me disciplinado muito, assim, para fazer. Inclusive, eu criei um projeto que vai sair na minha licença maternidade, que se chama Conversas para Eva. Ah, que legal. Que vai ser uma edição especial com 7 episódios de um podcast, e onde eu quero trazer para ela, quando ela tiver os seus 14, 15 anos, que ela possa escutar conversas que eu acredito que toda adolescente precisaria escutar. Então a gente vai falar sobre o que é o corpo feminino, como a gente pode ser livre, o que é nosso e o que não é nosso, como ter segurança de quem a gente é. Vamos falar sobre como sobreviver dentro do caos, porque se hoje a galera já está preocupada com o meio ambiente, que o mundo vai acabar, imagina quando ela tiver 14 anos, né? Se já não tiver acabado até lá. Então como é que a gente vive e não se desespera com o mundo em chamas? Vamos falar sobre feminismo, sobre, né, quem é a mulher nesse contexto. Enfim, tem uma série de conversas que eu quero que ela escute, assim, sabe? São muitas conversas importantes. Muitas. E que passam batido e que ninguém tem com adolescente. Porque não é uma conversa que um psicólogo vai puxar, dificilmente é uma conversa que os pais vão puxar. Sei. E aí ele fica ali à deriva, né? Exatamente. A adolescência é um mundo à parte. Ela é um mundo. E com hormônios à flor da pele, né? Então a gente está vivendo fases de muitos altos e baixos, com os hormônios oscilando o tempo inteiro, sem habilidade nenhuma, sem repertório nenhum. Enfim, parabéns para você que sobreviveu à adolescência, viu? Tá indo Mas bem. eu falo, vou não defender nossos pais, porque o pai que tem um filho adolescente hoje, por mais que ele tenha tido e vivido aspectos da adolescência, quando ele vê o outro passando, e ele quer dizer, calma, isso daí vai passar. Entendeu? Mas enquanto não passa, o que eu faço? Porque o pai, na busca de proteger e de amar, tenta abraçar a ponto de falar, eu não gostaria que você estivesse sofrendo o que você está sofrendo, mas infelizmente você tem que sofrer porque essa história é sua. Então é muito complicado Tem que também, ter uma né? certa frieza até, né? De Sim. conseguir se distanciar e não se envolver junto. Eu quero que essa dor seja minha. Aí todo mundo tá sofrendo, né? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer. Todo mundo. Não é só a música no não é só os adolescentes que precisam de terapia, os pais também, a família inteira. Por isso que esses vídeos que estamos fazendo do lado A, de fato, é para todos. Para que todo mundo aprenda, porque ao lembrar da sua adolescência, você também cura seu adolescente interior e ajuda seu filho. Mas acho que um recado para os pais, assim, né? Talvez seja até aproveitar esse frescor, assim, né? Do adolescente que sabe de tudo e que tem tempo livre, inclusive para aprender, para estudar, dá uma moral para aquilo que ele está trazendo, até mesmo sobre investimentos e sobre finanças, assim. Porque não é porque o pai e a mãe não sabem, não viveram, que aquilo não exista de fato. Não é porque vocês não investiram que seu filho não pode investir. Eu tenho alunas de 13 anos. Minha aluna mais nova tem 9 anos. Na jornada da Desfudência, que ela pediu para a mãe, pelo amor de Deus, para ela fazer o curso. A gente ligou para os pais e tal, mas tem muitos alunos adolescentes. E o que acontece muitas vezes é que eles passam a ser meio que os não responsáveis, mas eles começam a ensinar os pais a investirem. E a vida da família inteira começa a melhorar. Famílias que não viajavam passam a viajar, coisas que aconteciam dentro da casa, de desperdícios, passam a não existir mais. E o próprio adolescente é a pessoa que vira, tipo, não sabe, Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então acho que é também para os pais aprenderem um pouco com os filhos, porque é algo novo. Assim como talvez você tenha aprendido algo novo de matemática, ou algo novo de história, você falou, nossa, na minha época não era assim. Nessa época que existem informações em abundância sobre investimentos, claro, busque pessoas que tenham responsabilidade, é o caso, né, dos meus vídeos e de todo mundo que atua aqui dentro da Me Poupe, mas assim, acho que é dar voz, né? Dar voz e impulsionar mesmo. Nossa, eu quero mesmo que você aprenda. Não se sentir inferior porque não sei disso, então isso não é bom. Não, isso aí não existe. Você nem saiu da fralda, vai falar o quê sobre finanças? Vai falar o quê de investimento? Começa a trabalhar, depois você vai falar. Então não fica tipo cortando, podando. Dá asa para isso com responsabilidade. Você quer investir na Bolsa de Valores? Tá, eu vou te dar R$10.
Aí daqui a um mês a gente conversa. Vai na dúvida, mas deixa aí. Eu tive muito isso, porque quando eu comecei a trazer esse assunto, né, para casa, os pais, outras pessoas, tios, né, não, tem que comprar casa. Não, tem que... outro investimento aqui, a poupança é melhor. Então, eu comecei a te assistir muito antes, né? Então, isso era novidade em todo lugar. E eu tive e-mail, mas não, vamos lá, gente. Então, já aproveitando para toda a minha família, para todos os meus amigos, porque tem muita gente que eu impactei que te conhece, porque eu falei, tá vendo? Foi possível. Tô aqui com a Nath. E aí, a gente conseguiu... ir quebrando isso, eu consegui ir quebrando isso, porque como também eu era essa pessoa mais centrada, assim, de ela fala coisas que é melhor pensar e tudo mais, eu não era muito despirocada, vamos dizer assim, né? O pessoal dava uma moralzinha, assim. Certo. Mesmo assim, eu tive uns embates, né? Então, é mostrar mesmo, você pegar, levar o pai à força ali pra ver o vídeo, falar, não, pai, dá uma chance, assiste aqui comigo. Olha, vamos testar, realmente trazer argumentos, sabe? Coloca num papel o que dá, o que não dá, pra realmente vir com prova, não só com fala, mas do que pode ser mudado, né? Do que pode acontecer. E às vezes tá com medo? Pega o menor dinheiro possível. é R$5, então tá bom, R$5 tá tudo bem. É só pra você tangibilizar aquilo que tá sendo explicado. E pra você entender na prática como funciona. Então começa com aquilo que dá, com o menor valor possível, só para ir perdendo medo, porque é desconhecido. E tudo aquilo que é desconhecido gera medo. Mas não é porque você não conhece que não existe. Eu faço sempre uma analogia até, acho que na jornada, que o dinheiro tem um algoritmo. A pipoca também tem um algoritmo. Você só sabe que milho vira pipoca porque alguém já estourou. Você só não sabe que o dinheiro se multiplica em investimentos melhores porque você nunca viu. Agora, não é porque você nunca viu que não exista. Bom, é isso. Esse foi o nosso papo com a Nath, a Natália Arcuri. E agora, se você gostou, toda a nossa conversa fez sentido para você, comenta, curte, compartilhe, mostre para outras famílias também se beneficiarem desse rico conteúdo. E fique atento para os próximos episódios. Obrigada, Nath. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Olá, meninos e meninas. Estamos aqui na minha floresta encantada com as meninas do Empoderamento Adolescente. Acabamos de gravar um episódio assim, ó, quentíssimo, puro suco da dor adolescente. Abri meu coração, chorei. E desafio agora você, Seller, a fazer a mesma coisa. Abrir seu coração, aquele seu álbum que você nunca mostrou pra ninguém, pras meninas. Aproveita, amiga. Você vai economizar na terapia nesse dia. Vai.